Graça e paz, queridos, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma quarta de estudos, hoje dando continuidade no seminário Heranças Geracionais. Hoje a aula é de número 3, onde nós vamos estudar hoje sobre o ocultismo. Então, prepare aí a sua Bíblia, prepare o seu caderno para anotar, que hoje nós estaremos aprofundando nesse estudo, e hoje também um tema bem polêmico, porém de grande significância no mundo espiritual, que é o ocultismo. Então eu peço que você se prepare, deixe a Bíblia aí, a Bíblia Sagrada, o seu caderno, e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu costumo dizer, e a Bíblia diz, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o conhecimento vem em aprender a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje. E eu convido você a orar comigo nesta hora. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais uma quarta-feira de estudos na CCA Votuporanga. Creio que será um tempo maravilhoso, onde nós vamos estudar as Escrituras, vamos poder meditar na Tua Palavra, no nome de Jesus, e aprender, Senhor, para que nós possamos crescer, como a Tua Palavra nos diz, crescer na graça e no conhecimento. E é isso que estamos aqui, meu Pai, para ensinar o Teu povo. Senhor, quando eu chegar diante de Ti, eu apresentarei diante de Ti que ensinei o povo cujo qual o Senhor colocou nas minhas mãos. Estou ensinando, Pai, fadigando nas Escrituras para poder ensinar o Teu povo. Pai, no nome de Jesus, nos dê sabedoria e graça mais uma vez. Hoje é um tema, meu Pai, sobre o ocultismo. Então vamos lidar, Senhor Jesus, com várias situações e vamos ter um enfrentamento no mundo das trevas, meu Pai, contra principados, potestades, mas eu creio que Tua Palavra diz que somos maior o que está conosco do que o que está no mundo, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É debaixo da Tua Palavra que eu entro no mundo espiritual agora, e no nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça uma vez que me foi dada, para ministrar, meu Pai, sobre este assunto. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda os nossos bens, guarda, Senhor, esta família que estará aprendendo. Senhor, no nome de Jesus, cai por terra todo impedimento, tudo que não provém de Ti, tudo que de repente possa interromper e atrapalhar o ensinamento desta noite. Quero, no nome de Jesus, colocar diante de Ti este tempo, e creio que será um tempo maravilhoso, de aprendizado, maravilhoso, Senhor, onde muitas libertações teremos no campo espiritual e natural. Vamos orar também, Senhor, quebrando essas cadeias após aprendermos debaixo desta palavra que será ensinada e ministrada. E eu creio no nome de Jesus que será um tempo, Pai, abençoado na Tua presença. Um tempo, Senhor, onde aprofundaremos as Suas Escrituras e teremos as respostas que muitas vezes permeiam na nossa mente. No nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como havia dizendo, e estava dizendo, que agora nós vamos continuar aqui o seminário Heranças Geracionais, e hoje nós vamos aprender sobre o ocultismo. Mas antes disso, eu quero dar uma pequena recapitulada, principalmente na questão da herança e da responsabilidade. Eu ensinei nas outras aulas que não é porque, de repente, eu tenho uma herança geracional, que meus avós, meus pais abriram no campo espiritual, no mundo espiritual, uma abertura que tem me visitado, e é só por isso que hoje, de repente, eu não rompo, não é só por isso que de repente
eu estou na vida de pecado, ou eu tenho acometido a minha vida sobre maldições. Não, há uma parte sim, uma herança geracional, mas também há uma responsabilidade que é individual. Não é porque a minha família está carregada de maldições que eles são culpados pelo o meu pecado. Não, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a responsabilidade sobre os meus atos. E esta responsabilidade é 75%, né, no campo espiritual. E 25% é a visitação dessas maldições, que culminam de me atrapalhar, ajudam Satanás a fazer com que vença eu em algumas tentações. Então essas heranças geracionais atrapalham muito. Por isso que nós estamos ensinando para você as heranças geracionais. Então, a lei da responsabilidade está em Ezequiel 18:20, se você quiser anotar, mas quem participou nas outras aulas não precisa, porque você já anotou. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então há uma responsabilidade. A alma que pecar, certamente morrerá. Isso colabora com os outros textos quando falamos de pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando fala de pecado, fala de morte, seja ela física ou espiritual. A lei da herança está em Êxodo capítulo 34, versículo 7, que diz assim, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e até a terceira e quarta geração. Então ele está falando que Deus visita até a terceira e quarta geração os filhos e netos pelo pecado dos pais. Isso está em Êxodo capítulo 34, versículo 7. Também está nos 10 mandamentos, onde Deus passou os 10 mandamentos para Moisés e Moisés passou para o povo. Então temos sim a responsabilidade individual, mas temos uma herança geracional, ou seja, que toda a família é acometida. Maldição do passado geracional, visitações têm legalidade pela iniquidade dos nossos antepassados. Como eu falei também nas aulas anteriores, estamos recapitulando agora para entrar no tema ocultismo desta noite. Então saiba que nós temos este campo geracional, esta visitação, como eu já falei em Êxodo capítulo 34, versículo 7, que Deus visita, ou seja, Deus permite essa visitação de maldições. Para quê? Para que eu seja punido tão somente? Não. Para que eu me arrependa e volte para a bênção. Porque quando eu falo de maldição, eu falo de bênção. Deus colocou a bênção e a maldição diante de nós e falou, olha, escolha pois a bênção, escolha pois a vida. Então nós temos que entender que, eu dei um exemplo, se você tem a questão da herança, se você tem uma herança natural agora, física, uma casa de 1 milhão que você vai herdar, ok? Então é um patrimônio muito interessante, mas dentro tem uma variante caindo aos pedaços que tem 30 mil de processos para ser pagos, impostos e prejuízos. E fora que vai ter que responder ainda alguns processos judiciais. Vai dar dor de cabeça para você, mas essa variante que ao nosso ver é uma maldição, né, porque vai trazer prejuízo, é punição, não é bênção, está dentro de uma casa que é bênção e que vale 1 milhão. Ambas são herança. Vai para o teu nome? Vai para o teu nome. Tanto a casa que é bênção, de 1 milhão, quanto a variante que é treva, né? Com prejuízos também vai. Ela vai automaticamente como herança para você. Então, sabemos que também vem heranças sobre bênçãos e também temos como heranças no mundo espiritual, usando o mundo físico para você entender, temos também essas bênçãos e maldições que elas simplesmente vêm, nós simplesmente herdamos, tá? Não tem a questão com merecimento.
Como eu falei, herança não está ligada a merecimento, porque você vai receber e acabou. Se de repente a pessoa é uma treva, não serve a Deus, faz mal para as pessoas, é assassino. Se ele tem uma herança juntamente com o irmão que é bom, que é um servo de Deus, por exemplo, que pratica, os dois vão receber essa bênção, esta herança monetária fisicamente. Da mesma forma é no mundo espiritual. A herança não tem merecimento. Às vezes eu sou uma pessoa boa, sirvo a Deus, sou pastor, sigo os princípios, mas tem uma herança chegando sobre a minha vida e eu não mereço essa herança de maldições, mas não está ligada a merecimento. Eu vou receber ela. E aí que eu tenho que ir no campo, que nós estamos ensinando, para levar para a cruz esta maldição e todas essas maldições na cruz do Calvário e ficarmos livres destas visitações. Então, nas tábuas da lei também, como havia dizendo, você já notou que é Êxodo capítulo 20, dos versículos 5 e 6, diz assim: não te encurvarás diante delas, está falando de imagens de outros deuses, nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus, ele é um Deus justo, porque ele não é um Deus ruim. Ele visita até a terceira e quarta geração por conta do pecado, mas visita até a milésima geração pela sua misericórdia. Ou seja, aqueles que amam a Ele, que servem a Ele e que estão alinhados com Ele, Ele pratica a misericórdia por 1000 gerações nossas. Mas quem pratica a iniquidade e o pecado, Ele visita 3 ou 4 gerações. Esse é o nosso Deus, que sempre benevolente e sempre mostrando que Ele é um Deus de bênção. E manda a maldição, coloca a maldição como uma condição para que eu e você não viva a morte, não caia no pecado e perca a nossa alma. Então ele nos exorta, ele permite essas maldições como sintomas para que a gente se arrependa e volta para a bênção. Maldição está ligada à desobediência e bênção está ligada à obediência. Outra coisa interessante, antes da gente entrar no tema ocultismo, estou nesses 5 minutos fazendo uma recapitulação, e você que está assistindo pela primeira vez esta aula, está entendendo um pouco para a gente entrar no assunto. Em Provérbios 26, 2, como um pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então veja bem, a maldição só vai visitar a geração se tiver uma causa. Por isso nós estamos estudando as causas nessas quartas-feiras. Estudamos na semana passada sobre a idolatria e hoje estamos estudando sobre o ocultismo. Então, a causa há, aí repousa a maldição. Se não há causa, se não tem pecado, não tem causa. Não vai repousar maldição. E sim vai repousar as bênçãos contidas na palavra de Deus. Então, não só na minha vida vai repousar, caso esta maldição encontre a causa, como na minha geração também. Deuteronômio 30:19 diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Ou seja, há uma responsabilidade de bênção e maldição sobre mim e a minha descendência. É um Deus geracional que dá bênçãos para a nossa geração e descendentes, mas também maldições, se assim houver causa. Então vamos ver aqui hoje a causa chamada ocultismo. Então anote aí, ocultismo. O significado da palavra ocultismo: conjunto de artes ou ciências ocultas, como magia, espiritismo, astrologia e etc, e etc. Nós vamos ver e mencionar mais sobre isso. Então, são artes e ciências ocultas. Ocultismo, ou seja, que estão em oculto. Então, tudo que está em oculto, tudo que eu não posso falar, tudo que se torna um segredo, que eu não posso testemunhar, que eu tenho que fazer escondido, isso é um grande perigo. Porque isso está em oculto.
oculto. E tudo que está em oculto está nas trevas. Tudo que está em oculto, no esconderijo, é algo errado geralmente. Porque as coisas certas não precisamos ocultar, né? Então os nossos cultos, por exemplo, na nossa igreja, em todas as igrejas cristãs protestantes, esses são cultos públicos, não são cultos ocultos. Amém? Que eu não posso falar a data e nem o horário, porque eu vou praticar coisas lá que ninguém pode ver. Não, é um culto público, ou seja, para todos, transparente. Então nada em oculto, está tudo transparente. E olha o que Deus diz a respeito do ocultismo. Anote aí, Deuteronômio 18, 10. Deuteronômio 18, 10. Olha o que vai dizer aí. Não se achará no meio de ti, nem que faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, versículo 11, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que se faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lançará fora de ti. Olha que interessante, Deuteronômio 18, versículo 10 ao 12. Então Deus está falando o que para o povo? Olha, eu não quero adivinhação, eu não quero prognósticos, ok? Vou falar de prognósticos, adivinhações, prognósticos, ou seja, horóscopo, nem feiticeiro, nem encantador, nem que consulte espírito de adivinhação, nem magia, ou seja, mágicos, nem quem consulte os mortos, ou seja, necromancia, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. Diante de Deus é abominação, porque o Senhor lança fora diante de ti. Então estamos estudando um tema bíblico, querido. E Deus já avisava desde lá da escolha de Israel, do povo de Israel, que é a abominação diante dele, o ocultismo, a adivinhação, a feitiçaria, o prognostiquismo, o espírito de adivinhação, ou seja, uma cartomante, quem lê as mãos, ou seja, as magias, mágicas, tá? Encantamentos e também consultar os mortos, ou seja, a psicografia e dentre outras atividades paranormais. Entenda, querido, Deus já estava avisando que isso é abominação ao Senhor. A Bíblia está dizendo, capítulo 18, versículo 10 ao 12, e isso nós estamos vendo que é uma abertura e é uma causa de muitas maldições e heranças geracionais que acompanham as pessoas, que de repente lá atrás o bisavô, ou tataravô, ou o avô praticou, foi feiticeiro, ou foi pai de santo, ou foi um benzedor, ou foi um cartomante, enfim, tantas outras situações, tá? Que podem estar reverberando na sua família hoje, ou as pessoas que consultaram, que trouxeram oferendas para isso, fizeram trabalhos, a magia negra e dentre outras, o voodoo. Nós vamos ver que muitas atividades ocultas do ocultismo traz grandes catástrofes na vida e atrai maldições para gerações e gerações. O salmista alerta, Salmo de número 16, versículo 4, diz assim, anote, Salmo de número 16, versículo 4, é bom você anotar e ouvir a palavra que eu estou falando, que eu tenho todos os textos aqui para ler para você, e aí a gente ganha tempo. Olha o que o Salmo diz, 16, 4, é um alerta do salmista, aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores multiplicadas, meu Deus, e eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus
lábios, ou seja, o seu nome não estará nos lábios de Deus, a quem tem o que? Escolhe outros deuses, ou seja, o ocultismo, servir a outros deuses, e as suas dores serão multiplicadas. Querido, nós já vivemos num mundo cheio de dores. E imagine se a gente tem na nossa geração anterior alguém que praticou o ocultismo. As nossas dores serão multiplicadas. Nós vimos que mesmo salvo, mesmo dentro da igreja, mesmo batizado, teremos problemas. Por quê? Uma coisa é culpa, salvação, outra coisa é consequência e maldição. Nós somos visitados mesmo sendo salvos. Por isso que temos que colocar diante de Jesus. Gálatas 3,13, maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro, ele levou sobre a cruz as nossas maldições. Então nós temos que levar até a cruz esses pecados, se colocando na brecha da nossa geração anterior e pedindo perdão por cada pacto, cada oferenda, e isso diante do sangue de Jesus Cristo. Nós seremos libertos de toda visitação. Se você crê nisso, diga um amém. O profeta diz algumas coisas que virão com essas práticas de ocultismo. Olha o que diz, anote, Isaías capítulo 47, versículo 9. Isaías 47, versículo 9. Mas ambas essas coisas virão sobre ti no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, apesar da maldição das suas feitiçarias e da grande abundância de teus encantamentos. Sabe que Isaías estava profetizando e falando para o povo que através da feitiçaria, ou seja, dos pecados, a multidão dos pecados de feitiçaria e da grande abundância de encantamentos, virá maldições do quê? Coisas virão sobre ti, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti. Isso é terrível. Às vezes as pessoas perdem filhos, queridos, ficam viúvos e não sabem às vezes o porquê. Amém ou não? Quem está pregando para você, foi viúvo com 37 anos, muito cedo. Aí, pasme, meu pai não foi viúvo, mas meu avô foi viúvo no mesmo tempo, ou seja, na mesma idade que eu. Foi viúvo também precocemente. Pulou uma geração, porque às vezes pula uma geração, mas a consequência vem em quem? Em mim, porque eu sou primogênito, meu pai também é o primogênito. Pulou a geração do meu pai, mas pegou em mim. Mas graças a Deus, eu entendi, já pedi perdão por todos os pecados geracionais, e em nome de Jesus, findou em mim essa maldição, para a glória do nome de Cristo. Isso é sério, querido. Então, há uma grande visitação por essas situações. E as feitiçarias, como Isaías mesmo profetizou, capítulo 47, versículo 9, falou sobre feitiçarias e encantamentos, que via perca de filhos e viuvez. Tá? É a palavra que está, eu estou ministrando a palavra, não o que eu estou dizendo. É a palavra. Tá? Então vai anotando aí, Isaías 47, 9. Vou falar algumas práticas do ocultismo, que também são práticas. Tá? Pactos verbais ou com sangue, que é um pacto de sangue, nós vamos ver em uma das causas, tá? Nas quartas-feiras aqui, que é o sangue inocente derramado, assassinatos, abortos, enfim. Mas são práticas do ocultismo, pactos verbais ou com sangue, ou seja, pactos que eu libero através da palavra e pactos também que são derramados sangue, do quê? De animais, de pessoas, tá? Tem seitas que sacrificam o seu primeiro filho. Então, eles sacrificam, matam o primeiro filho. Então, é sério, querido. Então, são pactos de sangue, tá? No ocultismo. Apresentam a Satanás. Isso. E outros pactos também que têm derramamentos de sangue. Ou seja, a pessoa se corta, se fere, derrama o seu sangue, fazendo pactos com o ocultismo, com o mundo das trevas. Votos também.
batismos no terreiro, batismos em outras seitas religiosas do ocultismo, também são práticas. Benzimentos. Quantas pessoas, querido, eu mesmo fui levado pela minha mãe, né? A minha avó levou minha mãe também para benzimentos com arruda, com água benta, e aquelas orações. Isso práticas do ocultismo, tá? Antigamente tinha dificuldade em achar médico, achar algum lugar para levar, e quando adoecia, pela falta da medicina, pela falta de dinheiro e a ignorância também de não saber, hoje você vai saber, você está sabendo que é errado. Então uma coisa é quando não sabe, está em ignorância. Os nossos antepassados levaram em quem? Quem estava mais no acesso? Eram os benzedores, os curandeiros, também chamado assim. Então, isso é uma prática de ocultismo. Simpatias, queridos. Quem aqui não fez uma simpatia na ignorância? Eu mesmo fiz, querido. E pior que algumas dá certo. Satanás é astuto, querido. Ele faz magias, encantamentos, faz algum até milagres. Eu posso te dizer, você lembra disso? Que quando Moisés fez o cajado dele se tornar uma serpente, os encantadores lá pegou um pedaço de pau e também fez. O demônio também faz alguns sinais. Mas não se compara, querido, com os sinais e os milagres que Jesus faz. Ele é enganador, Jesus não. Quando ele faz um milagre está feito. O enganador não, ele encanta, faz um milagre, daqui a pouco a pessoa está presa de novo, só para dizer e enganar ela. Mas Jesus não, quando ele faz está feito. Quando ele liberta está liberto. Quando ele cura está curado. Deus, ele faz por completo. E agora, as simpatias. Vou falar uma simpatia aí. Tem pessoas que colocam uma fitinha vermelha na cabeça da criança. Não vou falar não, né, amor? Pode? Querido, isso é práticas, é simpatias. Amém? Aconteceu quando Davi nasceu, né? E aí, né, tinha uma pessoa na minha casa, um ente querido muito, que foi nos ajudar. E o que acontece? Quando eu via, olhei, não era fitinha, estava um algodão com uma coisa aqui, porque ele estava soluçando. Para parar o soluço, falei, tira isso aí, vai dar 2 trabalhos agora, vou ter que orar para o soluço ir embora e vou ter que orar para quebrar essa mandinga aí. Então são coisas, queridos, são simpatias, coisas pequenas que vai passando, de geração para geração na ignorância. Então, são pequenas coisas. Outra simpatia é a banana, come a banana, pega a casca da banana, esfrega na verruga e joga para trás. Aí a verruga vai embora. E querido, pasme, minha verruga foi embora. Quando eu na ignorância fiz. Então veja bem, são coisas que vão prendendo. E quantas simpatias que crente está fazendo, crente fala, não, isso daí meu pai fazendo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí vai se andando, fazendo simpatias, abrindo pactos, abrindo alianças com o mundo das trevas, com o ocultismo. Depois a vida está bagunçada e não sabe por quê. A visitação de demônios na casa, não sabe por quê. A gente vai para a igreja, daqui a pouco chega em casa, aí começa a ver aquele ambiente. São coisas pequenas, querido, que abrem no mundo espiritual a brecha para o inimigo vir visitar. Mas você está aprendendo aqui nesta noite. Outra prática do ocultismo, mantras, tá? Rituais com mantras. Também, horóscopo. Ixi, pegou aí, hein? Horóscopo. Queridos, tem pessoas que não saem de casa sem ver o horóscopo. Né? Então, veja bem, pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus, você da CCA, eu estou te ensinando. Você tinha um signo antes de aceitar Jesus. Hoje você não tem um signo, você tem um selo. E este selo é filho de Deus, um selo de sangue no nome de Jesus Cristo. Para com esse negócio, hein? Meu signo é esse. Às vezes tem umas brincadeiras aí no Facebook, falei, meu Deus do céu.
Mas hoje estou te ensinando, tá? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então estou te ensinando. Você não tem mais signo, você tem um nome, uma identidade e é filho de Deus. Tá? O horóscopo são práticas, são prognósticos daquilo que você vai ter sorte, daquilo que vai ser a adivinhação daquilo, um prognóstico que você vai ter um dia assim, 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 porque o dia hoje você vai encontrar uma pessoa amada e tal, daqui a pouco Satanás coloca lá uma treva e aí a casa caiu. É muito mais fácil colocar diante de Deus em oração e esperar no Senhor, tá? Tomar as atitudes que tem que tomar com os princípios de Deus para receber as bênçãos. Porque é muito prático você ler 5 linhas e falar, beleza, tô seguro hoje. E sai para a rua, ao invés de investir um tempo de meia hora de oração antes de ir para o trabalho. Então é nisso que nós estamos ensinando você. Horóscopo também é uma prática de ocultismo. Leitura de mãos. Geralmente os ciganos, entre outros povos, né, etnias, vêm e começam a ler as mãos, tá? Isso também é uma prática. Tarô, búzios, bola de cristal, mapa astral. Querido, eu estou falando de mapa astral, estou falando do quê? De astrologia. Astrologia. Eu estou para gravar um vídeo para falar sobre uma prática chamada constelação. Logo, logo vou estar postando sobre isso. Então, tudo que rege, queridos, os astros, o Sol, o Deus Sol, a Lua, é porque eu preciso ver a direção do Sol e da Lua. Lógico que a natureza corresponde ao Sol e à Lua, tudo tem um significado, querido, para a natureza. A Lua, na questão da pesca, na questão da natureza humana, natureza, não estou falando de mundo espiritual, é natureza, tá certo? Lua cheia, lua minguante, o sol, as estações, então tudo isso é algo natural, é a criação, é o universo. Agora, pecado e ocultismo nós atribuímos o mundo espiritual nos astros e na natureza. O Deus Sol, a Mãe Lua, os astros, astrologia, tal, porque os astros estão assim, aí você vai ter que... Então o horóscopo está bem ligado aos astros também, a astrologia. Então, sai disso daí. Sai disso daí. Quem rege a tua vida não são os astros. Aliás, Deus para o sol e a lua para te abençoar, como foi com Josué. Josué orou e falou, Senhor, para o céu, o sol e a lua, estica, ou seja, o dia aí, porque nós precisamos vencer a guerra. E Deus ouviu a oração dele. Ele não orou para o sol, ele não orou para a lua, ele orou para o Deus Todo-Poderoso, que fez o sol e a lua, o tempo parar, e deu vitória para Josué e para o povo de Deus. Então ore para Deus, nada de astrologia. Leitura de nuvens, bacia d'água. Estou falando ainda de práticas do ocultismo. Leitura de nuvens, numerologia também está ligado a isso. A numerologia, o número da sorte, enfim, várias situações. Não dá para mim abrir todas aqui e aprofundar, querido. Senão nós vamos ficar até de madrugada. Mas estou dando uma síntese aqui para você entender. Depois você pode pesquisar e ir mais profundo. Se você quiser também alguma explicação específica, marca um gabinete que eu estarei explicando para você. Hipnose. A hipnose, queridos, está ligada ao quê? Ao relaxamento mental, à mentalização, à levitação, a levar você para um outro estado. Isso vai abrindo chakras, aberturas no mundo espiritual e entradas para demônios. Então, já peguei muitos casos, e Deus deu a vitória. Pessoas que eram visitadas porque fez hipnose, ou os entes queridos, né, fizeram hipnose, o pai, o avô,
e estão sendo visitados nesse sentido, porque mexe, são aberturas de chakras, aberturas cósmicas, fios cósmicos, pactos, né, com demônios que vêm e começam a lidar com o sistema nervoso dessa pessoa, tá? Com o emocional dessa pessoa. Outra prática, Tai Chi Chuan, também é maçonaria, tá? Maçonaria. Tem um seminário que nós vamos aprofundar sobre a maçonaria chamada Seitas e Heresias. Nós vamos ter um tempo maior para aprofundar sobre isso. Hinduísmo, Hare Krishna e... isso aqui vai pegar, hein? Yoga. Yoga, queridos, também é uma prática de ocultismo. Yoga eleva os pensamentos, também abre chakras, mentalização. Qualquer dúvida que você tiver, repito, marque no gabinete, eu vou orientar você profundo sobre isso. Gnose, parapsicologia, toda e qualquer religião que tem abertura de chakras, meditações, são práticas ocultas. Olha que interessante. Qual é o demônio que trabalha no ocultismo? São milhares. Mas nós vamos aqui falar de alguns. O demônio que atua na adivinhação. Na adivinhação é o Piton. Anote aí, o Piton. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. E sucedeu que indo, sua tradução pode mudar, queridos, tá? Ser outra, dependendo da sua Bíblia. Mas eu peguei uma tradução aqui que traz essa informação sobre esse demônio Piton. Sucedeu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro certa criada que tinha um espírito de Piton. Em algumas traduções falam com uma jovem pitonisa, tá? Ou uma jovem adivinhadora. Muda essas traduções, mas o espírito demoníaco é o mesmo, é Piton, adivinhação. A qual proporcionava muito trabalho aos seus senhores, fazendo adivinhações. Ela, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, aos quais vos anuncio o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Paulo, indignado, voltou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. E ele saiu na mesma hora. Saiu. Vocês viram aí no versículo 16 que se intitula a jovem pitonisa ou espírito de Piton. O que acontecia? Esta jovem, ela ganhava dinheiro para outros senhores, para adivinhar. Ela estava ali adivinhando e ganhando dinheiro com esta prática. E muitos ganham hoje em dia com essa prática. É muito mais fácil para a pessoa ir e pagar uma sessão e jogar umas cartas ou alguma coisa assim, e a pessoa falar é assim, 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 do que buscar em Deus, né, a resposta, a mudança e tudo. Então, é muito fácil, é muito prático. Então, por isso que atrai muitas pessoas, e ela estava ganhando dinheiro com isso. E ela vira ao Paulo, esse demônio começou, eles são filhos do Deus Altíssimo, ou seja, até o demônio sabe que você é filho do Deus Altíssimo. E aí o que aconteceu? Paulo voltou e falou, olha, em nome de Jesus, espírito, ou seja, espírito de Piton, sai dela. E no nome de Jesus ele saiu. O que aconteceu? A menina parou de adivinhar. E aí os senhores ficaram bravos com ela, irados com ela. E o que aconteceu? Pegaram Paulo, Silas, né, e os demais e levaram para uma praça pública e começaram a acusar eles de práticas que não eram dos romanos. E mandaram prender, açoitaram eles e prenderam. E aí você sabe depois nos versos que por volta da meia-noite eles fizeram um grande erro, porque só prenderam os braços e os pés de Paulo e Silas, não tamparam a boca, e com a boca aberta eles começaram a orar, a louvar, e por volta da meia-noite Deus mandou um terremoto que rompeu aquela prisão e livrou eles. Mas veja bem,
está falando de uma mulher, de uma jovem que adivinhava. O espírito que estava nela era Pitom. Pitom é o espírito de adivinhação. Esse espírito também estava na adivinhadora lá em Endor, quando Saul foi consultar esta adivinhadora, esta feiticeira. Olha o que diz lá, 1 Samuel 28, 7. Anote aí, 1 Samuel 28, 7. Não precisa abrir, só anote. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, ou uma adivinhadora, para que eu vá e a ela a consulte. Disseram-lhe os servos: eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então, versículo 8. Anote, 1 Samuel, capítulo 28, 7 e 8. 8 agora. Então Saul se disfarçou, olha que interessante, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa dessa mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu vos disser. Ele queria falar com Samuel, e Samuel já estava morto. Ele estava consultando essa necromância, essa mulher adivinhadora, essa necromante. Olha que interessante, e eu frisei isso. No versículo 8 diz que Saul se disfarçou. Por que ele se disfarçou? Porque ele sabia que era uma prática abominável a Deus. Porque você não fala para todo mundo que você foi num terreiro. Você não fala para todo mundo que você foi consultar uma cartomante ou... Não. Você vai disfarçado, bem quietinho. Ok? Agora, para uma igreja você fala: olha, eu fui para a igreja. Porque não é oculto. Então ele se disfarçou. Por quê? Porque ele queria ir em oculto. Estava em oculto isso do povo de Israel, porque ele era rei. E Israel sabia quem era o Deus de Israel. Quem era o Deus? Que é o Deus Todo-Poderoso. E ele se disfarçou para ir. E outro detalhe, não foi de dia, ele chegou de noite. Versículo 8. E foi com ele 2 homens, chegaram à noite na casa dessa mulher. Então tudo que eu tenho que fazer escondido, tudo que eu tenho que me disfarçar, tudo que eu tenho que chegar, sabe, num horário que não tem muita gente. Queridos, isso é um cultismo, e as práticas pecaminosas sempre estão escondidas, a grande maioria. A grande maioria. Se a pessoa vai adulterar, ela não vai sair com o amante toda hora, porque tem que ser escondido. Tá? E a maioria dos motéis são nas beiras das estradas, para ninguém ver, não é no centro da cidade, porque todo mundo vai ver. Então veja bem, estou dando um exemplo do ocultismo, está ligado ao pecado, à iniquidade, por isso é uma causa de maldições que nós estamos estudando hoje. Falei de práticas do ocultismo, agora eu vou falar de rituais místicos. Rituais místicos, tá ok? Também é causas e também é ocultismo. Anote aí: hidromancia, que usa água para numa bacia, sabe? E vai fazer algumas coisas, banhos de sal. Tá? Quantas pessoas já tomou banho de sal, né? Então dizer, querido, banhos de sais. Você coloca um sal mineral lá na sua banheira, né? Um cheiro que vai fazer alguma coisa. Não. O problema é o ritual. Tem todo um ritual, que é os banhos de sal grosso, banhos. Outro ritual, com copos. Eu não sei você, mas na minha infância, né, ensinaram isso. Tinha uma roda de amigos que fazia lá as questões dos copos, tá? Rituais místicos, para mexer o copo sozinho, chamando demônios, espíritos, para visitar o ambiente. Compassos, experiências com compasso, na escola, muitas vezes ensinam que o compasso vai sozinho, tá? Isso é demônios, são rituais místicos do ocultismo, que atraem maldições.
Outra coisa agora, amuletos ou objetos para obter sorte. Amuletos ou objetos para obter sorte ou favores. São eles amuletos, patuás, trevo de 4 folhas. Por que, queridos, esses objetos? Porque eu estou colocando a minha esperança que o trevo de 4 folhas vai me trazer o quê? Sorte financeira. Sorte na vida. Crescimento. E toda vez que eu pego algo e substituo Deus, além de eu tornar este algo que nós vimos semana passada como ídolo, eu estou acreditando, depositando a minha confiança nisso. E aí este amuleto, patuá, trevo de 4 folhas, pé de coelho, para dar sorte. E isso vai trazer o quê? A minha confiança em um objeto. Isso é pecado, isso é ocultismo. É ocultismo. Práticas de ocultismo. Abomináveis ao Senhor. Búzios. Crucifixo com Jesus morto nela. Entenda uma coisa, você ter um símbolo da cruz, tem até algumas igrejas, ok, a cruz sem Cristo crucificado nela. Porque quando eu coloco o crucifixo com Jesus Cristo pregado nela, eu estou olhando para esse crucifixo e estou crendo que ele está morto. E ele não está morto, ele ressuscitou no 3º dia. A cruz está vazia. Por isso eu oro para ele. Então um boné com uma cruz, uma camiseta com uma cruz, ok, atos proféticos, não tem muito problema. O problema é quando a cruz está lá com Jesus sofrendo, e ele não está sofrendo mais, ele já sofreu por mim e por você, e está sentado à direita diante do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então quando eu adoro, eu rezo, eu oro com esse crucifixo, com Jesus morto, eu estou dizendo, olha, ele está morto ainda, e ele não está. Graças a Deus, que através da morte dela nós recebemos vida, e vida com abundância. Talismãs. Estou falando sobre amuletos e objetos para obter sorte e favores. O tema de hoje é ocultismo. Talismãs. Fitinhas. Tá? Fitinhas. Tem muitas pessoas que colocam fitinhas no carro para dar sorte, fitinhas coloridas, tal, para proteger. Estou confiando nessas coisas, ao invés de confiar em Deus, que não posso apalpar e não posso ver, mas a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Isso é Deus. Eu não preciso tocar e ver, eu preciso crer. E quando eu toco, eu preciso de algo para tocar, no tocante a uma fitinha, confiar que essa fitinha vai me proteger, pronto. É uma prática de ocultismo. Cavalos marinhos, estrelas do mar, caramujos, conchas. Amém? Tem pessoas que pegam e acham que aquilo ali, né? Não sei o que, vou fazer um colar de concha e aí vou mudar meu astral, sabe? Cuidado. Âncora. Escaravelho. Tá? Escaravelho. Tem umas coisas aqui que você vai ter que pesquisar depois para você ver. Já joga na internet e você vai ver a imagem. Eu separei aqui 2 que eu vou te mostrar, mas as demais você pode ver na internet. Escaravelho. Semente de jeriquiti. Quantas pessoas não colocam semente de jeriquiti dentro da carteira? O trevo de 4 folhas dentro da carteira. Estou confiando as minhas finanças a esses objetos, ao invés de dizimar e ofertar e ter blindado as minhas finanças e prosperar. Símbolo do Yin Yang. Esse eu vou mostrar para você. Símbolo do Yin Yang. Que é este aqui, ó. Tá? Quantas camisetas não tem
né, este símbolo, olha aí. Deixa eu ver se está. Isso. Ó. Ok? Esse aqui, ó. Símbolo do Yin Yang. Sabe o que significa isso aqui? Ó, tem pessoa que fala, não tem nada a ver, pastor. Tal, o pastor é muito radical. Estou dando um estudo profundo para você. Sabe o que quer dizer isso? O branco é a paz. Tá? O branco é a paz. É o bem. E o preto é a guerra. É o mal. E aí você vê que tem 2 pontos em cada um. No preto tem uma bola branca. Ou seja, um pouquinho de paz misturado. Tá? No que? No mal. Um pouquinho de bem no mal. E no branco tem uma bolinha preta. Então eu sou do bem, mas eu sou um pouquinho, não tem problema eu ser um pouquinho mal também, ó, bolinha. A mistura dos dois. Ok? Eu posso ser bênção e posso ser maldição junto. Não. É isso que significa o Yin Yang. Não tem problema. Vamos se ajuntar aqui. Né? Não tem problema. Eu posso ser do bem e posso fazer um pouquinho mal. Ou eu posso ser mal e posso fazer um pouquinho do bem. Símbolo do Yin Yang. Conhecido também como Toy Country. Tem uma marca de camisa chamada Toy Country, que é de surfistas que usa esse símbolo aqui. É um símbolo da nova era também. Deixa eu ver se eu preparei outro. É esse. Tá? Outros objetos. Penas. Pirâmides. Buda. Querido, você tem um Buda na tua casa, tem uma religião que é o budismo. Eles creem nos ensinamentos deste Buda. É um oriental, um gordão e tal. Isso também é um objeto de crença oculta. Corujas, morcego, cristais, flor de lótus e cruz ansata, que é aquela cruz virada de cabeça para baixo, que é um símbolo também do satanismo. Entenda uma coisa. Falei agora de objetos, tá? Do ocultismo. Agora, se você tiver alguma dúvida, queridos, pode depois, os filhos aliançados, pode me mandar no WhatsApp, tá? Que depois eu vou explicando para vocês. Mas, geralmente, quando a gente ministra esse seminário, as pessoas começam a fazer uma varredura nas coisas que estão lá de muito tempo, antes de ser cristão, e começam a achar um monte de coisas lá. Pode ser pontos de contato, e demônios podem estar habilitados e estar atrapalhando aí a sua vida. Religiões que praticam o ocultismo. Religiões que praticam o ocultismo. Vou falar delas. Primeira, espiritismo. Chegou no Brasil vindo da França, com mais força pelos estudos de Allan Kardec. Tá? Se você vê e tem um livro na tua casa de Allan Kardec, estou te avisando agora, você tem um livro espírita na tua casa. Não agrada ao Senhor. Se tornando o espiritismo kardecista. Tem como prática o espiritismo a mediunidade e como foco a reencarnação, com rituais de mesa branca e consultas paranormais de mortos. Também práticas de cirurgias espíritas, conhecidas como Dr. Fritz. Tem vários, Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, Maciel, espíritos de mortos, Padre Vieira, Padre Cícero, enfim, tem uma série de entidades que fazem essas práticas de cirurgia espírita. É aquela cirurgia que não sai sangue e tal, muito problemático. Geralmente quem faz essas cirurgias espíritas tem uma grande probabilidade de fazer muitas cirurgias depois, porque o sangue que não foi derramado ali naquela cirurgia, que a pessoa fala, nossa, fez uma cirurgia e nem saiu sangue. Esse sangue aqui
foi no altar de demônios. Depois ele vai cobrar lá com outras cirurgias na mesa de cirurgia literal. Aí você vai perder muito sangue. O sangue foi economizado aqui, ele vai cobrar lá. Tem pessoas depois que não saem da mesa de cirurgia, não sai. Peguei vários casos. E a gente veio e quebrou, e essa pessoa parou de fazer cirurgias. Tá? Isso daí atrai demônios de enfermidade, tá? No sangue, etc. Então, o Dr. Fritz, que dizem que incorporando o espírito deste médico alemão que viveu em 1918, que há muito tempo morreu. Então, na sessão eles incorporam, eles trazem o espírito deste médico que morreu lá atrás, e este médico vai fazer a cirurgia para você. Então veja bem. No Brasil, essa religião ficou bem conhecida quando Chico Xavier, um médium, começou a praticar os ensinos de Allan Kardec, que você conhece muito bem isso. E aí tem muitas fusões e braços, o Espiritismo tornando impossível agora de explicar todas. Demônios que atuam no Espiritismo: espíritos de mortos, espíritos familiares e espíritos de engano. Entenda, querido, pessoas que praticam a psicografia, e geralmente a pessoa, na ignorância, quando perde um ente querido, e aí vai lá para tentar pedir perdão, não se acertou antes de morrer, e aí ficou com remorso, não honrou a pessoa em vida, e depois o que acontece? Morre, e aí vai atrás para conversar, para pedir perdão, e aí incorpora esse espírito, esse demônio, e às vezes imita até a letra, fala particularidades, porque o espírito de engano, de adivinhação, e começa a imitar, falar coisas até que só a pessoa sabe, para enganá-la e ela ficar presa e indo lá conversar com essa pessoa morta, mas na verdade, morreu. É um demônio que está atuando ali para prender essa pessoa. Então são espíritos familiares, espíritos de mortos e de engano que trabalham. No descobrimento do Brasil e na colonização, vieram junto com o catolicismo, que eu expliquei semana passada, que é a idolatria, na aula de idolatria, pelos portugueses, os portugueses, catolicismo, e os franceses implementaram o espiritismo, tá? No descobrimento do Brasil, quando vieram também os navios. Chegaram também os escravos vindo nos navios negreiros. Com isso, eles trouxeram também as práticas de ocultismo africanas com eles, chamadas quais? Primeira, candomblé. O candomblé, que é no Rio, em São Paulo é chamado de macumba. Então, terreiro de macumba. Em São Paulo é chamado de macumba. No Rio é chamado de terreiro de candomblé. O foco é utilizar as práticas para o desenvolvimento de espíritos e seus adeptos, e fazendo trabalhos, entidades que atuam, os orixás. Tá? Essas são as entidades, os orixás. Com isso, com toda essa vinda no descobrimento do Brasil, nós tivemos uma junção de religiões, de seitas e práticas. E essa junção do catolicismo, do espiritismo e das religiões africanas, o candomblé, vamos ver depois que nasceu uma outra, que é a Umbanda. Então, tudo isso, essa junção do catolicismo, do espiritismo e das religiões africanas, nós falamos uma palavra. Houve um sincretismo religioso. O que é sincretismo? É a mistura das religiões. É a mistura ali do catolicismo com os outros, espiritismo e as religiões africanas. Então veja bem, com esse sincretismo surgiu mais uma religião, que é a Umbanda. Se você for num terreiro de Umbanda ou numa casa de Umbanda, você vai ver imagens católicas lá. Então houve sincretismo, onde através das imagens católicas eles cultuam
outros espíritos demoníacos. Então houve essa junção aos demônios que atuam através dessas imagens e continuam atuando. Então, a Umbanda coloca uma diferença, porque ela traz também, além das imagens, ela traz também um trabalho focado na caridade, realizando trabalhos no terreiro com cunho de ajudar, tá? Praticando uma ajuda, que na verdade acaba prejudicando, porque você está invocando demônios. Então as entidades que atuam na Umbanda: Preto Velho, Boiadeiros, Exus e Pombagiras. Também temos a Quimbanda, identificado por ser a esquerda da Umbanda. Direita Umbanda, esquerda da Umbanda. É ser independente da mesma. Só que tem um grande diferencial. Ela inclui a magia negra em seus rituais. Rituais de cunho com maldade, práticas contra pessoas. As entidades que atuam também são os Exus, que são os mais perigosos, e as Pombagiras. A feitiçaria, outra prática. A feitiçaria, ocultismo, prática do ocultismo. Feitiçaria. Todas as religiões citadas acima se encaixam, mas tem mais uma dentro da feitiçaria, que é a bruxaria. Queridos, os rituais de bruxaria são os mais profundos dentro da feitiçaria. São rituais terríveis, terríveis. Ainda na colonização, não podemos esquecer que estavam aqui os índios. Então, na terra, no Brasil, havia os índios. E junto com os índios também tinha práticas de ocultismo já desenvolvidas por eles mesmos. Uma delas chamada de pagelança, ou seja, os rituais que o pajé faz e também ensina a sua tribo fazer. Os pajés são líderes das tribos e eles também são curandeiros, ou seja, eles recebem os doentes e fazem a pagelança, os rituais para curar. E como eu disse, em alguns casos Satanás também cura. Segundo a Wikipédia, são tidos como portadores de poderes ocultos e orientadores espirituais, são os pajés. São diversos rituais de cura, invocando espíritos dos antepassados mortos e de animais. Adoração à natureza, estou falando de pagelança, adoração à natureza por meio da mata. Os dois rituais mais conhecidos é a garrafada, que é um ritual geralmente para abortar, tá? Garrafada, e a prática do aborto através da garrafada, ok? Entidades principais que atuam são os caboclos, baiano, caipora, curupira, saci, rompe-mato, mata-virgem, tupi, jurema, jussara, pena branca, sultão da mata, sete flechas e dentre outros, e dentre outros. Todos esses são entidades demoníacas que atuam no quê? Na pagelância e demônios de mato, na mata. Queridos, sintomas agora. Essa é uma causa, tá? O ocultismo. Dentro dessas causas nós vimos as seitas e religiões que praticam o ocultismo, objetos, tal. Agora nós vamos ver os sintomas na família que denunciam as heranças geracionais do ocultismo. O sintoma, lembra que o sintoma é as maldições? Ou seja, as maldições são os sintomas de que algo está errado nesta família, geracionalmente. Falei para vocês que o sintoma de uma enfermidade no corpo é a febre. A febre está denunciando que há uma desordem no corpo. E aí, através da febre, você chega na causa. E aí o médico vê a causa porque alertou. É uma alerta a febre para que há uma desordem no corpo. E aí, através da febre, investiga, faz um exame, um mapeamento para ver qual enfermidade que é, e aí elimina. Essa enfermidade foi direto na causa. Da mesma forma, no mundo espiritual, as maldições são sintomas,
alertas, tá? Febres, que há uma desordem no mundo espiritual nesta geração, nesta família. Falando da herança do ocultismo agora, dos sintomas do ocultismo. O ocultismo é passado um cajado, querido. Então, se lá atrás houve feiticeiros, eles vão passar o cajado. O cajado vai passando. Passa para o filho, daqui a pouco o cajado da feitiçaria passa para o neto. São cajados, são autoridades que às vezes os pais de santos teve cargos lá atrás e vai passando de geração para geração. E geralmente, às vezes, pula do filho para o neto. Tá? Nós já pegamos casos no gabinete de pessoas que não queria, mas o demônio já tinha avisado a avó, olha, vai passar o cajado para fulana. Então Satanás escolhe a pessoa e passa para esse avô antes de morrer, e ele faz essa oração, faz essa reza, faz esse ritual passando o cajado para perpetuar o cajado de ocultismo na geração e na família. A criança apresenta desde cedo, queridos, dons sobrenaturais como premonição, visão de espíritos, audição de vozes, adivinhação e incorporação desde criança. Você vê situações diferentes, tá? Você olha para os netos, tem 10, mas tem um que é diferente, que começa a querer, a ter visões, a falar com demônios, a várias situações. Começa a denunciar que há um cajado de ocultismo. Desde cedo tem desejos estranhos, a criança, de comer coisas estranhas, tá? Tem criança que come uma criança, querido, natural, coloca o dedo na boca, coloca sem saber uma coisa. Mas uma criança de 6 anos, 7 anos que come caca do nariz, quer comer pedra, terra, tem prazer em comer, quer e deseja comer minhoca, lesma, isso tem um significado, não é normal, tá? Outra coisa, tem atração por filmes místicos. Querido, o filme que mais evidencia a feitiçaria e o ocultismo é este filme chamado Harry Potter. Ele é um bruxo, é feitiçaria pura. E você pode ver que as crianças viu um, quer ver o 2, o 3, o negócio chama a atenção. Crianças que eu já fui orar nas casas, fui nesse tempo que a gente lida com isso, ungir, orar, porque as crianças não dormem à noite. Tá? Começa a ver as coisas. Quando você vai mapear, é o Harry Potter. Assistiu o filme, começou a fazer os rituais, e aí essa criança começa a ter problemas. Enfermidades que não têm diagnóstico médico. Geralmente no ocultismo é uma devastação de enfermidades. Eu já tive várias situações, até nas segundas proféticas, de Deus revelar às pessoas, você foi no terreiro, pisou no terreiro, ou praticou lá atrás, tal. Alguém da sua família praticou, você está com tal enfermidade. A gente orar, essa enfermidade sair, e depois a gente ter que fazer um trabalho com essa pessoa para quebrar, porque senão volta de novo. Então, enfermidades que não têm diagnóstico médico, é espiritual, pode ser consequência do ocultismo, vinda do terreiro dos antepassados. Doenças no pulmão. Quantas pessoas têm doenças no pulmão e não tem remédio que dê jeito? Por quê? Porque alguém lá atrás foi no terreiro e tomou baforada de cachimbo do preto velho. E aí o preto velho ou preta velha traz esta herança, esta enfermidade na onde? No pulmão, por isso que ele fuma, que é baforada. A prática do fumo prejudica o pulmão. E o preto velho, a enfermidade que ele atua nas pessoas e no mundo é no pulmão. A principal. Tem outras que ele traz também de enfermidades, como herança. Além disso, o preto velho sempre, se você ver a imagem do preto velho, se você quiser pesquisar depois, ele tem um buraco no toco, ele está sentado num toco,
num buraco colocando dinheiro. Também quem vai nessas práticas, além de problemas de enfermidades, ainda tem problemas financeiros. Quando faz a oferenda para Preto Velho, compra cigarro, compra as coisas. Porque ele coloca o dinheiro no toco, ou seja, ele começa a esconder o dinheiro dessa pessoa. Só não prospera, tá? Dores no estômago, as entidades que agem, Iemanjás, Exus Mirins e Pombagiras, tá? Trazem doença no estômago. Peso na coluna, Omolu. Dores na coluna, Exus. Zumbido no ouvido, Nanamburuque. Dores de cabeça constantes, relacionado ao ocultismo da nova era, tá? Nosferatus, Saint-Germain. O que é nova era? É todas essas rituais, queridos, que parece que vai ajudar, mas não ajuda. Parece que vai trazer algo bom, mas não traz. Sabe? Por exemplo, a constelação, o movimento da nova era. Tá? Então, são coisas misturadas que passa batido. A nova era faz isso, que é esses movimentos, esses demônios Nosferatus, Saint-Germain. Livros, por exemplo, da nova era, Paulo Coelho. Quantas pessoas já leu Paulo Coelho? Precisamos tratar isso. Tá? São movimentos da nova era. Desmaios, outras enfermidades, desmaios e convulsões. Os demônios que atuam, querido, Lilith e Obaluaê e Lilith são demônios. Lilith também é um demônio noturno, tá? Então traz desmaios e convulsões. Pode ver que quando o avô teve convulsão, a mãe também, alguém da família começa a ter o mesmo problema de convulsão, de se ter convulsões. Pode ser que a origem seja do ocultismo. Doenças na pele, muitas pessoas que são libertas, tá? Do ocultismo, elas têm a pele com problemas e aí elas são curadas, queridos. Tem problemas na pele. Esses demônios que agem na pele, principal, Exu Formigueiro, tá? Alteração na visão, Dagon, Exu Sete Escamas, alergias, muitas pessoas com alergias também, às vezes vêm do ocultismo, é o Omolu que trabalha. Queimação nas pernas, Preto Velho. Mesmo com diagnósticos, podem estar relacionados ao ocultismo. Não só as enfermidades que não têm diagnóstico, mas às vezes as que estão com diagnóstico também podem estar ligadas ao ocultismo. Outra enfermidade, HIV, demônio que atua, Asmodeus, câncer, Xangonamares, Exu Caveira. Queridos, tem situações de câncer que ligada à má alimentação, ao físico da pessoa. Mas muitos casos são espirituais, muitos. E neste caso, que vem passando com espíritos familiares, por conta de ocultismo também, Xangonamares e Exu Caveira. Exu Caveira é o Exu da morte, por isso que o câncer mata. Ele vem e coloca uma enfermidade para levar essa pessoa. Quadros de miséria na família pode ser também um sintoma de herança de ocultismo. Porque muitos fazem ou recebem investimento financeiro a troca de favores, trabalhos e oferendas. Que a gente fala de ofertas, tá? A pessoa vai lá, faz uma oferenda, paga uma consulta, paga, enfim, várias situações. Em meio a tantas maldições, temos a certeza que em Jesus podemos nos libertar de todos esses cativeiros. Quem crê nisso, dá um amém aí nos comentários. Jesus pode nos livrar de tudo isso. Só Ele. Porque a palavra diz em Gálatas capítulo 3 que Ele levou sobre Ele todas as nossas maldições e heranças geracionais. Mas temos que se arrepender intercessoriamente. Uma coisa é quando eu me arrependo dos meus pecados,
estou livre da culpa, estou salvo. Agora, quando eu peço perdão e arrependimento intercessoriamente pelos pecados geracionais dos meus antepassados, a 14ª geração atrás de mim, isso é uma oração intercessoriamente. Isso eu estou livrando o que eles da culpa? Não, eu estou livrando a nossa família da consequência, pedindo perdão pelos pecados deles e ficando livre das consequências, levando e pedindo perdão por esses pecados na cruz do Calvário, levando a maldição para o madeiro. Nenhuma maldição é maior do que a bênção que está em Cristo Jesus. Queridos, não saia ainda, porque nós vamos orar agora. Não saia, nós vamos orar agora. Você que desceu as águas, que é batizado nas águas, você vai fazer a oração comigo. Esta oração, queridos, é a mais forte deste seminário. É a mais forte. Nós vamos lidar com o ocultismo, com as trevas diretamente. E eu peço que você prepare um ambiente da tua casa. Nós vamos orar. Você e sua família, quem está assistindo, não tenha medo de orar. Mas se porventura você passar mal, avise a pessoa que está do seu lado, seu ente querido. O importante é você continuar a declarar aquilo que nós vamos declarar. Eu vou orando e você vai repetindo. O importante é você terminar a oração. Porque o inimigo pode vir com dores, pode vir com afrontas, pode vir com ânsia de vômito, para você não terminar. O importante é você ajudar essa pessoa a terminar, fazer ela declarar. Segura nela e fala, olha, declara. Mesmo se ela passar mal, declare junto, até o final. Não é longa a oração, mas o importante é terminar. Então pode acontecer, tá? Pode acontecer de passar mal, mas se você terminar a oração, ajude quem está do lado desta pessoa. E se terminar toda a oração, você persistir ainda ruim, terminando o culto aqui, os filhos podem me ligar, ou entra na página aí, posta lá e eu posso orar por você. Amém? Então vamos lá. Nós vamos orar agora intercessoriamente, ou seja, pedindo perdão para a minha 14ª geração atrás de mim, pelos pecados, pactos, com qualquer tipo de ocultismo, causas e sintomas que eu ministrei hoje aqui. E você viu que não foi poucas. Mas nós vamos lidar com elas agora. E alguém vai se colocar na brecha. E esse alguém sou eu e você. Para Deus perdoar os nossos antepassados. Não para salvar eles, porque a culpa não tem como mais. Cada um vai dar por si. Deus não tem culpado por inocente, inocente por culpado. Mas para que no mundo espiritual isso seja remido e levado para a cruz. Porque Jesus levou as maldições para lá. Ele levou. Agora nós vamos levar. Ele não deu salvação na cruz? E a gente foi até a cruz e pediu perdão? Não somos salvos? Agora ele levou também as maldições. Então nós temos que levar as maldições geracionais, pedindo perdão por cada pacto, para a cruz. E aí você vai representar a sua família agora. Tá? Geracionalmente. Então eu vou orar pausadamente, e quando eu orar você vai repetir. Por exemplo, eu vou falar diante de Deus Pai, aí você vai falar diante de Deus Pai, e eu diante de Deus Filho, você vai diante de Deus Filho, e vamos orando. Amém ou não? Amém? Então vamos lá. Preparados? Em nome de Jesus, você já sabe o que você vai fazer agora. Você está se colocando na brecha e representando 14 gerações, pedindo perdão pelos pecados e atos, intercessoriamente, e levando para a cruz de Cristo as maldições, para que a sua família seja liberta e não seja mais alcançada pelo ocultismo e pelas consequências do ocultismo abertas lá atrás. Repita comigo. Diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, diante do Espírito Santo, diante dos anjos, principados,
potestades diante da igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, o meu Deus, a quem eu sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que já renunciei a Satanás e seus demônios e todas as suas obras. E para deixar isso bem claro, passo a renunciar geracionalmente, colocando sobre a cruz de Cristo e pedindo perdão ao Senhor pelos seguintes pecados, meus, da minha geração e 14ª geração. Renuncio todo o meu envolvimento e da minha geração com o espiritismo kardecista, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, magia negra e outras linhas da feitiçaria, da macumbaria e do uso de poderes mágicos. Em nome de Jesus, renuncio todas as consagrações da minha pessoa e da minha geração, feita a qualquer entidade, e desfaço espiritualmente todo pacto com Satanás e seus demônios, feito por mim, pelos meus antecedentes, envolvendo a minha vida e de meus descendentes, e torno assim sem efeito todos os termos desses pactos, cancelando todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida e meus descendentes. Em decorrência dos mesmos, renuncio ainda todas as funções que ocupamos nessas seitas e renuncio todos os rituais que realizamos para poder obter essas funções. Renuncio a todos os atos que me comprometeram com qualquer entidade ou que invocaram qualquer entidade. Em nome de Jesus, renuncio os banhos místicos que tomamos de ervas, sal grosso, pipoca, de sangue e qualquer outros, e desligo espiritualmente sobre a minha vida, em nome de Jesus, qualquer efeito desses banhos. Saio desse afogamento e anulo este batismo em nome de Jesus. Renuncio todos os rituais que praticamos e que nos envolvemos. São eles: baforadas de cachimbo, charuto, cigarro, fechamento de corpo, descarrego, círculo de pólvora, tudo que comi ou bebi em oferecimento às entidades, canções que entoamos às entidades, todas as vezes que fizemos gira
todas as vezes que fizermos gira para a incorporação, ter sido cavalo, médium, aparelho, ter feito santo de cabeça, e fortalecimento de cabeça, confirmação de guias, proteção, coroação, batismo no terreiro, casamento no terreiro, consagração de filhos às entidades. Todos os pedidos que fiz às entidades, assentamento de santo, marcas no corpo, batidas de cabeça, oferecimento de animais, de trabalhos às entidades, oferecimento de sacrifício humano às entidades. Perdoa-nos, Senhor, por esses pecados, que não estejam mais na sua memória. Oferendas de comidas, bebidas, doces, iguarias, flores e qualquer outras coisas que oferecemos às entidades demoníacas. Festas de caboclo, boiadeiro, de Exus e para todos os orixás, e todos os rituais que participamos. Renuncio ainda, em nome de Jesus, como pessoa e linhagem, quebrando todos os seus efeitos. Em nome de Jesus, os trabalhos que realizei, ou que participei, ou que arriamos na mata, na encruzilhada, no cemitério, na porteira, em casa, no formigueiro, fora do país. Perdoa, Senhor. Renuncio todas essas práticas e coloco esses pecados geracionais sobre a cruz de Cristo. Desligo, em nome de Jesus Cristo, todo pacto verbal e de sangue, todo o seu efeito sobre a minha vida, sobre a minha família e outras pessoas que foram atingidas. Cancelo assim as oferendas a entidades, em nome de Jesus, rompendo todo relacionamento com essas entidades. Quebrado está. Então, em o nome de Jesus, todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, em razão desses pecados, renuncio ainda todas as entidades espirituais relacionadas com as 7 linhas da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e o Espiritismo. Renuncio os Exus, caboclos, índios, oguns, Oxalá, Iansã, Omolu, a Preto Velho, Oxóssi, Oxum e todos os orixás. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu os amarro e expulso da minha vida para o lugar que o Senhor Jesus está determinando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, o seu Filho terminou a oração intercessória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou um comando agora, meu Pai. Todos esses demônios, entidades, enfermidades, tudo que tem afetado este homem, esta mulher, esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Preto Velho, Pombagiras, orixás, caboclos,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai pegando a tua bagagem, Exu da morte, Exu caveira, Exu do lodo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai pegando a tua bagagem agora, Exu maré, em nome do Senhor Jesus Cristo, Nanamburuque, em nome do Senhor Jesus Cristo, Dagon e Iemanjá, vai pegando a tua bagagem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Exu formigueiro, vai pegando a tua bagagem agora, Omolu, em nome de Jesus, Yansan, Lilith, vai pegando a tua bagagem agora, Calamandocolapatocolai, Piton, não tem mais espírito de engano operando nessa geração, em nome do Senhor Jesus Cristo, cega a tua bagagem, pega a enfermidade agora, pega a enfermidade que está na pele, nos ossos, na onde estiver agora, na visão, na perna, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo câncer agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda diabetes agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pega a tua bagagem, todos os espíritos malignos do ocultismo, eu dou um comando agora em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Coloque a mão sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, esta pessoa representa a geração, meu Pai. Representa a família. Então alcança agora esta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero bênçãos geracionais agora. O cajado está quebrado do ocultismo nesta família. Em nome de Jesus, agora sai! Para nunca mais voltar. E você repita comigo assim: Senhor. Repita comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu, a minha casa e a minha geração estamos livres, porque hoje, através do perdão, do arrependimento e da intercessão pelo sangue vertido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue inocente, o sangue libertador, eu estou levando para a cruz, e lá no altar de Jesus eu coloco essas maldições e, pedindo perdão perante o teu trono, eu quero ficar livre, em nome de Jesus, e não só eu, mas a minha família, parentes e descendência. Em nome de Jesus eu declaro isso, pelo poder do sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Estamos chegando ao fim, mais uma aula Heranças Geracionais, tema o ocultismo. Foi top, né? Você anotou? Pesquise mais sobre isso. Qualquer dúvida, estou à disposição no gabinete, no WhatsApp. Amém? Estou aqui para esclarecer, ok? Todas as passagens bíblicas confrontando isso. E creia que a partir de hoje, um novo tempo virá sobre a tua vida, tua casa e a tua geração. Mas saiba que hoje nós quebramos 25%, que é a herança geracional do ocultismo. Temos 75%, que é a nossa responsabilidade. Então eu vou fechar a minha brecha, ensinar a minha família a não abrir mais brechas e viver uma vida abundante através de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você que acompanhou até agora, filhos aliançados. Compartilhe este vídeo, envie por pessoas. Amém? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu pedido, coloque uma palavra lá como é que foi bênção, tá? E vamos aí divulgar, porque na próxima semana estaremos aqui nas cortes de estudo, estudando mais uma causa das heranças geracionais. Que Deus te abençoe, eu vou orar por você, liberando uma bênção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por todos aqueles que assistiram ao vivo e que ainda assistirão durante a semana. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, em nome de Jesus, e que eles tenham uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, filho aliançado. Amar vocês faz bem para a minha alma. Sou o pastor Adriano Meira e até o próximo culto agora ao vivo.
que é domingo, o culto da família, às 19 horas. Um abraço!